Fala aí, Gabriel, hoje tem mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre Monarch, Legado de Monstros. E bem, vamos estar falando aqui sobre a abertura da série e explicando aqui a abertura. Bem, a abertura ela é dividida em dois lados e essa edição mostra os paralelos que a série possui. Tanto os paralelos em relação à família da Kate e do Kentaro, quanto os paralelos de tempo entre os anos 50 e 2015. Essas são as principais coisas tem nesse paralelo. Nós estamos atualmente no episódio 4, não se tem tanta informação, não se tem todas as informações, tem coisa que não tem como a gente saber exatamente o que é, até chegar na hora de episódios futuros. Mas enfim, eu vou estar mostrando aqui, comentando todos os paralelos que nós temos aqui e teorizando também sobre coisas do futuro. Então sem mais delongas, vamos começar aqui. A primeira coisa que nós vemos é os documentos da Monarch, e eles, de um lado, estão mais novos, né, brancos e tudo mais. Do outro lado, eles já estão mais amarelados, como se já tivesse ficado envelhecido, papel velho, coisa do tipo. Eu acredito que seja algo nesse estilo, porque os documentos são exatamente iguais, que muda o filtro diferenciado. Então acho que sim, seria um paralelo dos documentos quando eles foram feitos, os documentos depois de serem encontrados pelo grupo. A próxima imagem que nós temos também é algo muito parecido, no mesmo estilo. Nós temos aí um uniforme da Monarch, né, provavelmente assim, o ombro, né, lateral do braço, do antebraço assim. A gente tem aí com o logo da Monarch, né, no uniforme. De um lado novo, provavelmente feito nos anos 50, e do outro lado ele já tá velho, né, tá desgastado e tudo mais. Provavelmente o estado desse uniforme em 2015. Essa próxima imagem já mostra o paralelo da vida da Kate e do Kentaro. De um lado nós temos fotos da Kate com sua mãe e seu pai, né? O pai deles com a família da Kate. Do outro lado exatamente a mesma coisa, mas com a família do Kentaro. Estou mostrando aí as duas famílias dele, né? Os paralelos das famílias. Depois a imagem não são duas divididas, é apenas uma, cada uma indo para um lado. E isso é o pai da Kate e do Kentaro. E isso provavelmente representa os dois lados dele. O lado que ele mostrava para a família e o lado que ele trabalhava para Monarch, talvez. Ou simplesmente o lado de uma família, o lado da outra família. Enfim, mostra que ele tinha uma vida dupla. Depois disso nós temos aí a pegada do Godzilla, sendo do lado esquerdo uma fotografia de onde ela foi encontrada e antes de ser retirada de lá, e do lado direito nós temos ela depois de já ter sido retirada e levada para uma das bases, né, no depósito galpão da Monarch, como vimos no episódio 3. Depois nós temos este buraco aí, de novo, mesma imagem para os dois lados, e esse buraco ele pode ser ou pode não ser uma entrada para a Terra Oca. Tem outra teoria do que ele pode ser, e vou deixar isso para outro vídeo. Mas interessante de se ver aí também. Vamos ter que esperar para saber exatamente o paralelo disso, vamos ter que esperar episódios futuros. Depois nós temos um equipamento aí, e eu vou ter que deixar minha ignorância nesse momento aqui, porque eu não sei exatamente qual equipamento é esse. Enfim, mas mostra aí um equipamento que aparentemente temos aí no lado esquerdo. É mais primitivo, né, algo que provavelmente usado nos anos 50, eu não sei se para medir radiação talvez. E do outro lado nós temos algo que parece ser mais digital, algo que seria usado em 2015. Em seguida, nós temos aí novamente uma foto da Kate, uma foto do Kentaro, né? Cada um com sua família, mostrando o paralelo aí das duas famílias mais uma vez. Na próxima imagem nós temos aí, essas cenas são passaportes sendo folheados, e isso provavelmente são os passaportes falsos da ex do Kentaro. Certo? Muito provavelmente a respeito disso. Não é nenhum paralelo, não tem as telas indo para lados opostos ou se unindo assim, não tem duas telas divididas, é uma só folhando, então não é necessariamente um paralelo. Após isso também temos aí o paralelo da vida da Kate e do Kentaro, sendo de um lado a cidade de São Francisco, do outro a cidade de Tóquio, sendo São Francisco onde Kate morava e Tóquio onde Kentaro morava. Então mostrando aí a vida de cada um, certo? E de certa forma, se tem a vida de cada um envolvida, vai ter alguma relação com o pai deles também,
sendo que o pai eles tinham uma vida em São Francisco, uma vida em Tóquio. Pode ter relação com isso também. A próxima imagem são chaves abrindo fechaduras. E pode ser mais coisas sejam mostradas mais pra frente na série. Mas o que eu acredito que seja atualmente são as duas chaves que foram mostradas. Uma delas é a chave que a Kate abriu a porta do... E nessas cenas deram um ênfase, um zoom na chave abrindo a fechadura, por isso eu digo isso. Então, uma das cenas foi a Kate abrindo a porta do apartamento e é onde ela descobre que tinha outra família lá. Então, ela descobrindo os segredos. E na outra é o Kentaro usando a chave para abrir uma das gavetas do escritório do pai dele e descobrindo os documentos. E ele também descobrindo os segredos. Então, os segredos cada um descobriu abrindo fechaduras. A próxima foto também é editado como paralelos, mas são exatamente a mesma imagem e parece ser pessoas procurando algum lugar com alguma coisa, algum lugar escuro com lanternas. Eu não faço ideia do que isso pode ser. Vamos ter que esperar aí sair mais coisa, porque é realmente algo muito vago por enquanto. Após isso, nós temos aí dois calendários. Um calendário datado em 1952 e outro calendário datado em 2015. Isso representa aí os dois plots principais da série. Um deles passando não necessariamente em 52, mas se passando nos anos 50. E aí foi colocado em 1952. Não sei se vai ser onde mais vai ter cena, vai ser em 52. Foi o ano que nós vemos o Young Dragon, por exemplo. Mas enfim. E o outro lado nós temos aí 2015, que é onde se passa a história principal da série. Esse próximo é muito interessante. Nós temos aí o paralelo, né, duas cidades vistas de cima assim, e uma sombra do Ion Dragon voando através delas. E o Ion Dragon ele voa em ambas cidades, em ambos os paralelos. Isso não é a mesma imagem duplicada que, vamos supor, se as imagens são iguais e são apenas duplicadas, não são paralelos, só forma de edição, era uma coisa, mas não, esse daí as cidades são diferentes, é um paralelo sendo feito. E isso pode indicar que o Ion Dragon seja o monstro que vai ser o vilão da série, vilão final da série. Porque, bem, de todos os monstros além do Godzilla que aparecem na abertura, não tem o Endoswarmer, não tem o Frostvark, só tem mesmo outros que provavelmente a gente vai ver mais pra frente. Aí nós só temos o Ion Dragon. E então já é um indício por que só o Ion Dragon estaria. E ele nem sequer aparece no primeiro episódio. Se fosse alguma coisa do primeiro episódio, faria até um pouco de sentido, mas não, ele nem aparece no primeiro episódio. Então é um pouco suspeito. Além disso, ele voando para as duas direções mostra ele atacando nos anos 40 na Vila Randa e também aparecendo lá em 52 atacando o navio de novo. E ele voando na outra direção, seria ele em 2015 indo enfrentar o Godzilla, quem sabe? Vamos ter que esperar pra ver aí como vai ser, mas eu acredito que sim, ele possa ser o vilão final da série. Depois nós temos aqui documentos de jornais, e nele nós temos um jornal em inglês, um jornal em japonês, o que também reflete na vida dupla do pai, dos irmãos, né? E também na vida dos irmãos, a Kate morando em São Francisco, do Kentaro morando em Tóquio. O próximo paralelo aí seria uma sombra, a sombra do Godzilla refletindo em dois prédios diferentes. Primeiramente eu pensei que poderia ser cidades que ele atacou, um prédio em São Francisco, que ele ataca em 2014, e outro em alguma outra cidade que ele atacaria na série. Mas o Godzilla permaneceu desaparecido pela população desde 2014 até 2019. O que significa que apenas a Monarch saberia onde ele estava. E, dito isso, não pode ser o lugar que ele atacou. Mas por ser a sombra, pode ser o trauma que ele deixou para trás após seus ataques. O trauma deixado em São Francisco, afinal foi lá onde ele atacou. E outro trauma, por mais que eles não tenham sido atacados, o Japão pode ter pego um trauma, especialmente Tóquio, porque a gente viu, mas o Japão em geral, provavelmente, a gente viu que eles estão muito mais bem equipados do que todo o resto do mundo. Então, o Tóquio pode ter sofrido com traumas dos ataques do Godzilla em São Francisco também. Depois nós temos mais fotos aí da família da Kate e a família do Kentaro. E as fotos elas estão caindo, não sei se elas caindo pode representar alguma coisa, mas enfim, temos aí mais fotos. Então aí nós temos depois essa máscara
aí para proteger de radiação, né? E um dos olhos da máscara está sendo refletido a ponte de São Francisco, no outro olho da máscara está sendo refletido uma ponte em Tóquio. E eu não sei exatamente o porquê disso. A ponte de São Francisco a gente sabe quando ela atacou, mas se a ponte de Tóquio. Eu acho que isso pode ser só um paralelo entre as cidades, mostrando a vida dupla, ou do pai e dos irmãos, ou mostrando a vida de cada um dos irmãos também. Depois nós temos aí essas placas saindo do Godzilla, uma em inglês, outra em japonês, que é a mesma coisa que eu já falei antes, né? Mostrando a vida diferente em São Francisco e em Tóquio. Isso pode representar tanto a vida dupla do pai deles ou a vida dos irmãos em si. Depois temos essa sombra do Godzilla aí, refletindo em letras em japonês, em kanji. Eu não sei o que está sendo dito nessa parte, então eu não tenho muito como dizer o que isso pode significar. É a mesma coisa que está escrito dos dois lados, só que em um lado está espelhado. E é basicamente isso. E, enfim, eu não tenho como saber o que isso necessariamente representa. Depois nós temos aí placas de avisos, uma em inglês e outra eu acredito que seja em russo. Eu não tenho certeza, ucraniano, eu não sei. Enfim, eu não sei exatamente que língua, me parece russo. E em inglês está falando sobre os mutos, né? Não mutos de Shimusho, mutos monstros em geral. E o que eu acredito que seja russo aí, eu não sei exatamente o que está dizendo, mas se não me engano eles estavam na Ucrânia quando a doutora Miuri, se não me engano o nome dela, teria morrido. Eles estavam numa usina na Ucrânia, se não me engano. Enfim, pode ser que tenha relação com isso, não tenho certeza. Depois disso, nós temos aí os ovos do Endoswarmer e eles estão se encontrando. Eu acredito que isso tenha alguma relação com o que nós vimos no primeiro episódio, foi a doutora Miura sendo morta pelos Endoswarmers. E quem sabe os Endoswarmers podem voltar na série, quem sabe eles voltem adultos mais pro final da série. E aqui nós temos em seguida a bolsa com os documentos da Monarch que Randa jogou no oceano. Ela debaixo d'água, a gente vê aí a luz na água refletindo nela. E foi onde ela passou décadas na água, né? E depois ela já fora d'água, depois de sido retirada em 2013. E por último, para finalizar, nós temos aqui 2 aviões. Um avião sendo um avião provavelmente usado nos anos 50 e outro um avião usado em 2015. E eu não sei exatamente o que esses aviões vão representar. Eles voaram um avião antigo em 2015, mas não era esse que está. Eu acredito que não era, pelo menos, não tenho certeza agora, lembrando de cabeça. No primeiro episódio, a gente chegou de avião em Tóquio, mas também não sei se era esse. Eu acho que isso vai ser algo mais pra frente da série. Vamos esperar e ver o que isso representa. Mas enfim, demais é isso. Essas são as coisas que eu consegui interpretar da abertura de Monarch. Algumas ainda estão meio sem respostas. Não vimos nem sequer metade da série ainda. Vamos estar esperando sair mais coisa pra irmos descobrindo com o tempo. Mas enfim, demais é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!